Bom, como eu disse, hoje é domingo de Ramos. E o que nós trazemos à memória com respeito a esse dia? O dia em que o povo de Israel estava sendo, o período em que eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, sendo perseguidos, oprimidos de todas as maneiras possíveis, e Jesus chegou. A Bíblia diz que montado num jumentinho de forma humilde, entrando em Jerusalém, e as pessoas festejaram. Tem o texto de Lucas aí na tela? Põe João, por favor. Diz assim: tomou ramos, o povo, de palmeiras, e saiu ao seu encontro clamando: Hosana! Quem sabe o que significa Hosana? Quem sabe? Ninguém sabe. Hosana quer dizer salva-me. Então o povo gritava, era um grito de salvação: salva-me, Hosana, Hosana! Por favor, põe na tela. Bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Ou seja, as pessoas pegavam os ramos, colocavam no chão para Jesus passar. Quem não tinha ramo tirava as próprias vestes e colocavam ali, aclamando, alegria, felicidade, salva-nos, chegou o nosso Salvador. Quem dera fosse assim, como ela disse, glória a Deus, aleluia. Essa alegria só durou 5 dias. Quantos dias? 5. Porque quando eles viram que Jesus não se intitulou rei, quando eles viram que Jesus não partiu para cima dos romanos para querer fazer justiça com as próprias mãos, qual foi o grito depois de 5 dias? Pense comigo. Outrora, Hosana, salva-nos o rei, chegou o nosso Salvador. 5 dias depois, os mesmos que gritaram Hosana, a mesma boca que disse salva-nos, foram aquelas que disseram crucifica-o. Olha só, como que pode? Qual é a conclusão que a gente chega ouvindo isso? Que essa é a natureza do ser humano. Natureza essa que eu e você temos que lutar contra. Porque qual foi o pensamento deles? Como quem diz em outras palavras: já que ele não vai fazer nada por nós, e iria fazer, e como fez, mas na cabeça deles não foi do jeito que eles achavam que tinha que ser. Então, não vai fazer o que a gente quer? Pode crucificar. Esse é o perfil do ser humano. Deus só é Deus para ela se fizer tudo o que ela quer. Quantas pessoas eu conheço, e você também, que como a bênção não veio como ela queria, ou no tempo que ela queria, ela largou a fé. Quantas pessoas que a bênção, que a resposta que ela tanto buscava, não aconteceu na data que ela deu para Deus. Você sabe que tem gente que dá data para Deus, né, pessoal? Você sabe disso, né? Se o Senhor me abençoar amanhã, eu saio da igreja. Tem casos assim não? Será que tem, gente? Tem, e como tem? Gente peitando, desafiando a Deus, dando carteirada em Deus. Esse é o ser humano. E como eu disse, é contra isso que nós temos que lutar. Porque o ser humano é ansioso, o ser humano, a natureza do ser humano é de interesse. Você conhece pessoas interesseiras, não conhece? Que quando você tem algo para oferecer, você é a melhor amiga dela. Não é? Tem gente assim? Você é o melhor amigo dela. Quando você tem dinheiro, quando você tem um emprego para dar, quando você tem um favor para oferecer, você é tudo para aquela pessoa. Mas quando você não tem mais, ela finge que não te conhece. É ou não é assim? É assim. E se a gente não vigiar, seremos assim também para com Deus. Essa é a guerra de Jesus. Foi, é e sempre será. Aqui nós estamos estudando as taças da ira de Deus nessa reunião. Começamos domingo passado, falamos da primeira, segunda e terceira taça. Nós vamos seguir aqui falando da quarta e da quinta. Então, se você chegou hoje, por mais que você não entenda muita coisa, porque você perdeu o domingo passado, não se preocupe não. Você vai entender o que você tiver que entender. O que você não entender, Deus depois vai fazer você entender. Amém? Mas nós estamos bem no meio do capítulo 16, que é quando Deus já estiver esgotando as suas chances de salvação para o homem, depois de ter dado tantas e tantas e tantas. Porque se tem uma coisa que o homem nunca vai poder reclamar, nunca vai poder abrir a boca para dizer, é que nunca teve chance. Nunca. Desde a cruz já foi a primeira chance. Cada culto que a pessoa vem é uma chance de salvação. Cada palavra, cada reunião, cada vez que nós falamos, abra a sua Bíblia, ali é uma chance. Cada oração que o pastor faz e diz assim, vem na frente do altar se entregar para Jesus, é uma chance.
É uma chance. Vem aqui, tira essa mágoa de dentro de você, perdoa o fulano, larga a vida errada, larga os seus pecados. Tudo isso são chances. Mas aqui, já na altura de Apocalipse 16, a terra já vai estar dentro da grande tribulação, o anticristo já vai ter se manifestado, já na sua segunda etapa, já colocando as suas garras de fora, já perseguindo os cristãos que ficarem aí, se converterem dentro da grande tribulação, já no período em que as pessoas estiverem marcadas com a marca da besta, a primeira taça, segunda e terceira já terão sido derramadas, que foi sobre os rios, que foi sobre os mares, as águas da terra já não vão existir mais, como falamos semana passada, já vão ter se transformado em sangue. Quem estava domingo passado aqui? Todos os animais do mar já terão sido mortos, porque a água da terra vai virar sangue. Vem as próximas taças. E aqui, no capítulo 16, versículo 8, diz assim: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Pessoal, quando a Bíblia fala grande, é porque a coisa é grande. Quando não tem grande, tudo bem, mas se tem grande, é porque é grande mesmo. Grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então imagina só o caos que vai estar nessa terra, depois das águas do mar e dos rios terem se transformado em sangue, depois de toda a tragédia que já vai estar acontecendo, um calor insuportável tomará conta da terra. Você vê, a pessoa pode dizer: ah, mas será? A Bíblia e a ciência andam juntas, se você não sabe. Tem vários, e eu vou lhe mostrar um só, vários estudos que apontam para um superaquecimento futuro. Não sei se vocês sabem, põe a matéria aí na tela. O futuro do Sol. É uma matéria, um experimento antigo de alguns cientistas que afirmam que vai chegar um período, eles não sabem quando, eles falam tudo que é bilhões, né? Bilhões e bilhões e bilhões, a gente sabe que não tem nada de bilhões, mas que no futuro, olha lá, vermelho, a Terra pode chegar a quantos mil graus? Está vendo ali? 3.000 graus, ou seja, isso é morte em massa. Então pense comigo, aquilo ali é uma profecia para o futuro, bíblica. Isso aqui, põe na tela por favor, um estudo dos cientistas também para o futuro. Percebe a semelhança? Percebe? Aí diz mais aqui em vermelho, né? Com mais calor, toda a água do nosso planeta vai evaporar. Mas na verdade já não vai mais ter água, porque a água toda já estará em forma de sangue. Olha só. Aí o homem, como sempre, né? A ciência, como sempre, querendo dar um jeito em tudo. Baseado nisso aqui, nesse calor que eles imaginam, olha o que eles já estão pensando em fazer. Eu acho que o que eles vão fazer vai resolver o problema, pessoal. Olha o que eles querem fazer, põe aí, por favor. O guarda-sol para a Terra. Olha aí, pessoal. Cientistas querem produzir escudo contra raios solares. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, que a letra ficou bem pequena. A ideia é criar um enorme guarda-sol e enviá-lo a um ponto distante entre a Terra e o Sol para bloquear uma pequena quantidade, mas, não entendo, está pequena, a radiação solar e por aí vai. Será que esse guarda-sol resolve, gente? O guarda-sol será que pode conter a ira de Deus? Aí você pode pensar, mas que Deus mau é esse? Que vai querer queimar os homens, fazer churrasquinho? Isso aqui, pessoal, já vai vir depois de muita chance, muitas oportunidades. Mas você vê aqui no final do versículo 9, e não se arrependeram para dar-lhe glória. Ou seja, queimando vivos, não vão se arrepender. Porque, como eu falei no domingo passado, o período da grande tribulação, ou as pessoas vão ser muito de Deus, as que se converterem aí, no período do anticristo, vai ser uma guerra, mas há quem vai se converter, vai ser de Deus de verdade, vai pagar com a própria vida, se possível for, e vai ter um grupo que vai ser, de fato, contra Deus até o último dia da sua vida. Morre negando a existência de Deus. Por isso, tamanha dureza. Aí vem a próxima taça, né? Coloca Apocalipse 16, 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Quem é a besta? Quem é a besta? O anticristo. Agora, Deus se volta contra a besta, que até aqui vai ter feito muitos prodígios, vai ter feito muitas maravilhas, até aqui a besta vai ser aclamada, vai ser o salvador do mundo, e aqui Deus manda a taça, a ira para a besta.
Está aqui, ó. Sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e que mais, pessoal? Que mais, gente? Não se arrependeram das suas obras. Então, a quinta taça vai ser uma doença, que nós não sabemos o que, mas uma doença que vai recair sobre a besta, sobre o anticristo e sobre todos os seus seguidores, ao ponto de morder a língua de dor. Será que vai ser ruim essa doença, gente? O que você acha? Morder a língua, tenta imaginar. Pessoa mordendo a língua de dor e não podendo fazer nada, porque se trata de um juízo divino. Agora, o que nós entendemos com isso? Que essa dureza que vai haver naquele período, há hoje. Ou não há, gente? Há hoje. Eu mostrei um vídeo para vocês, semana passada, das pessoas na rua, dizendo que não acreditam em Jesus. Quem lembra do vídeo que eu mostrei? Vocês lembram? Olha esse outro aí. Olha esse outro. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? 5 milhões na conta. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Eu acho que eu iria nos 5 milhões. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta agora? 5 milhões na minha conta. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta hoje? Você tá doido, 5 minutos com Jesus. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta agora? 5 milhões. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? 5 milhões na minha conta. Eu sou uma pessoa que eu não tenho religião, eu sou uma pessoa extremamente cética. Eu realmente nunca fui uma pessoa que foi muito religiosa. Porque eu acho que hoje na sociedade o dinheiro vai estar sendo mais valorizado do que tudo, né? Eu acredito que 5 milhões na minha conta mudaria bastante coisa. Qual a primeira coisa que você faria com esses 5 milhões? Compraria uma casa pra minha mãe, obviamente. Nossa, eu compraria uma casa e compraria um carro. E mudaria de Brasil. Tá bom, pode tirar, tá bom. Chega. É duro, não é, gente? É duro. E sabe que ninguém ia dar 5 milhões. Mas só em uma suposição, Jesus para eles não vale nada. Pobre ser humano. Casa, carro, viagens, tudo passa. Você vê que o mundo está caminhando para uma incredulidade em massa. Hoje é fácil você perguntar na rua e as pessoas dizerem que não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. Você vê, as escolas hoje em dia são as maiores fábricas de ateus. Cuidado, quando seu filho pequeno vier da escola, pergunte o que ele aprendeu. Para você, às vezes, ouvir o parecer de alguém que nem deveria falar desses assuntos na escola e você tentar neutralizar logo que ele chegar em casa. Porque se você não tiver cuidado, daqui a pouco o filho, a criança está ali na escola e o professor provou, né, na teoria deles, que Deus não existe. A maior fábrica de ateus hoje em dia está lá dentro das escolas, com as crianças. E cresce, o ser humano já cresce com essa ideia, Deus, Jesus não existe. Você vê, essa incredulidade, pessoal, está até dentro da igreja. Quantas e quantas pessoas nos últimos tempos abrem a boca para dizer hoje em dia, eu não preciso da igreja. Eu não preciso da igreja, porque na igreja tem muita gente errada. Novidade. É ou não é? Todo lugar tem gente errada. Tem gente que é boa na polícia, mas também tem gente que não presta. Tem médico que é de caráter, tem médico que é excelente, mas tem médico que é corrupto. Ou não, gente? Político, vira a página. Tem os que são certos, mas tem os que não prestam. E dentro das igrejas é a mesma coisa. Agora, eu vou largar Jesus, eu vou largar o momento de comunhão, porque eu conheci alguém que me deu um mau testemunho. Não faça isso. Se fosse para não vir à igreja, para buscar a Deus sozinho, como muitos querem fazer, isso é uma tática do diabo, Jesus não diria, aonde houverem 2 ou quantas? Ou mais reunidas no meu nome, eu estaria presente. Para que Jesus falou isso? Ele queria incentivar a reunião. Ele queria incentivar o quê? O culto. Incentivar a nossa união para buscar a Ele. Se não fosse por isso, Jesus não falaria, não, aonde você estiver aí sozinho, embora Deus nos ouve sozinho. Mas Ele está deixando bem claro que o ideal é que a gente esteja reunido para buscar a Ele. Amém, pessoal? Então, muito cuidado, no final dos tempos, todas as táticas que o mal tentar fazer para te esfriar, para confundir a sua cabeça, para tirar você dos princípios da fé, ele vai tentar fazer. E a gente tem que vigiar, porque o mundo está caminhando para isso aqui. Esse período aqui, quando as taças estiverem sendo derramadas, na verdade, já é para o ser humano, preste atenção, já é para o ser humano viver uma prévia
do inferno. Olha só, calor e desespero e tormento já é uma prévia do inferno, provando de que Deus não criou o inferno para o homem. Para o homem foi criado o quê? O céu, mas todos esses flagelos aí é para quem não quis se entregar. Então, aproveite o lugar que foi preparado para você. Não foi o inferno, não foi a ira, foi a salvação. Amém, pessoal? Hoje, domingo de Ramos, deixa Jesus entrar na sua vida. Mas ele não invade, quem invade é o diabo. Jesus não invade, Jesus ele é educadíssimo, ele bate, pá, 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 pá. Se a pessoa abre, o que ele faz? Ele entra. Se ele bate, pá, 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 e a pessoa, não é a hora. Como a gente vê por aí, tem gente que ela diz, eu vou um dia abrir, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não é a hora. Quanta gente eu atendo aqui, quantos anos você tem na igreja? 2 anos, eu tenho que me batizar, né? Ainda nada, Jesus não conseguiu provar que Ele é o teu Salvador e que você tem que se casar com Ele. Eu fico vendo, às vezes na hora da Santa Ceia, eu fico andando aqui na reunião, nas outras reuniões que eu não estou fazendo, quanta gente deixa a Santa Ceia passar. E isso é um sinal de quê? De gente que sabe que é sério, que a hora que participar tem que levar Jesus a sério. Como não quer levar a sério, o que faz? Não participa, não se batiza, porque acha que não é a hora. Já parou para pensar se Jesus hoje pensar assim, chegou a hora de te levar? Se Jesus hoje pensar, hoje chegou a hora de eu levar o Menezes, e ele me levar a minha alma, e aí? Se eu ficar com essa história de que não chegou a hora? Se hoje nessa madrugada, Jesus achar que é a hora de levar a sua alma, de descolar ela do corpo, para que a sua alma fique frente a frente com quem você serviu, pense. Não deixa para depois não, tome as suas decisões hoje. Amém, pessoal? Você não precisa de tempo, eu preciso de tempo, não, você precisa querer. Você precisa querer se entregar. Amém, gente? Ontem a gente estava lá na rodoviária, evangelizando. Encontrei uma senhora lá que nunca colocou os pés aqui na igreja. Nunca, nunca. Aí eu falei de Jesus para ela, sofrendo aos montes, coitada. Ela veio, quando eu vi hoje, estava aqui sentada. Fiquei feliz da vida que vi ela. Muito feliz. Quando o bispo chamou, você quer se entregar? Ela já veio. Pega a Santa Ceia. Ela já pegou. Ou seja, é o tempo de igreja, pessoal. Para se entregar precisa dessa preparação tão grande. É a pessoa entender que se ela se entregar de verdade, não pelo que Jesus tem para dar, mas pelo que Ele é, então a pessoa não será como aqueles muitos lá, que gritaram, Hosana, chegou o nosso rei, e daqui a pouco mandou crucificar. Não. Faça um voto com Deus hoje de servir a Ele pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem para dar. Amém, gente? Faça um voto. Olha, se Deus fizer tudo por mim, eu estou com Ele. E se caso Ele não queira fazer? Caso veja que não é a hora de me dar essa ou aquela bênção, não tem problema. Eu vou continuar com Ele porque Ele é o meu dono. Porque Ele é o meu Criador. Porque Ele deu a vida na cruz para me salvar.